Olha só, muito boa noite, 9h30 do dia 4 de maio de 2020. E mais uma vez a gente está aqui nessa série de lives especial para você, para mim, para todo mundo, o Corona Sem Neura. Olha só, acabei de dar uma olhadinha aqui nos dados oficiais da publicação no Ministério da Saúde daqui do Brasil. Nós temos computados 105.222 casos confirmados do coronavírus, 7.228 mortes e 45.815 pessoas que se recuperaram do coronavírus. Eu faço questão de falar desses números finais aqui dos recuperados, porque a gente precisa ter no nosso horizonte mental de que o problema está sendo combatido e a gente está encarando essa pandemia de frente, né? Pensando sempre o melhor, trabalhando para o melhor e imaginando que no futuro próximo nós tenhamos aí a solução e a resolução desse quadro. Num mundo diferente, num mundo que o pós-pandemia vai oferecer para a gente uma possibilidade outra de entender tudo diferente e provavelmente de nos fazermos seres humanos melhores. Mas até lá, a gente está aqui reunido nesse caminho que as redes sociais, a internet nos permite. É isso mesmo, Alborrim falando aqui, Alborrim Marina, pensar positivo. E essa é uma das nossas missões aqui, quando a gente comunica saúde e leva para todo mundo as informações daqui, do que acontece dos lados de cá, dos muros dos hospitais, das universidades e grandes centros de pesquisa. Ontem a gente teve uma live super bacana que vocês participaram. Eu estou preparando alguma coisa diferente para vocês aí que sempre seguem a gente aqui nas redes sociais, de forma que vocês possam participar e estar mais pertinho da gente. Bom, olha só, hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial e eu fiquei muito feliz que ele aceitou o convite dentro de um monte de trabalho que ele tem envolvido. Porque, assim, bom, vocês sabem o quanto eu sou patriota em termos brasileiros. E eu fiquei muito feliz de saber que o Gustavo Cabral de Miranda, eu vou falar um pouquinho aqui das patentes dele, do caminho dele aí dentro do mundo da ciência e tudo mais, antes dele entrar aqui, que o Gustavo, que é imunologista, que tem 38 anos, eu vou perguntar para ele se é isso mesmo, ele fez, olha, ciências biológicas, estudou, ele veio lá da Bahia. Ele fez o mestrado depois de imunologia também na Universidade Federal da Bahia, fez o doutorado na USP, depois ele foi fazer o pós-doc dele em 2 países, ele fez em Oxford, na Inglaterra, e fez também em Berna, na Suíça, quando ele passou a estudar a imunologia aplicada a vacinas. E agora ele está envolvido justamente nessa pesquisa para o desenvolvimento de uma vacina aqui brasileira, mas não só para os brasileiros, isso para o mundo todo, tá? Para justamente poder utilizar a imunologia a nosso favor e com isso combater o coronavírus. Então a gente vai ter aqui uma oportunidade de entender como funcionam essas pesquisas, as etapas, em que pé que está, e enfim, o que a gente pode esperar tanto a curto quanto a médio e a longo prazo. E mais importante do que isso, Gustavo é um brasileiro que dedicou a sua vida acadêmica toda, na verdade, e ao entendimento. Reconectamos aqui. Vamos ver se o Gustavo já está conosco. Muita gente entrando aqui, bacana. A live de hoje é uma live muito especial. Vamos lá. Aqui. Pronto. Gustavo adicionado. Enquanto isso, eu vou fixando o tema aqui, para que a gente tenha salva na live. Lembrando que todas essas lives, elas ficam 24 horas. Ô, Gustavo! Tudo jóia? Ô, Gustavo, muito obrigado, viu? Eu estou fixando o tema aqui, vou escrever vacina Covid-19 brasileira. Posso colocar assim? Vacina brasileira? Vamos lá, coloca assim. É bom chamar um pouquinho também pra gente. Você, como falou, a gente tem que chamar um pouco para nós também. É isso mesmo, olha só. Vamos lá, vou fixar o tema aqui, fixar o comentário, isso mesmo. E aí todo mundo que for entrando, Gustavo, vai poder saber do que a gente está falando e depois vamos mandar perguntas e a gente complementa aqui. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí por destinar um tempo aí do seu dia para poder falar com a gente. Você sabe que aqui a gente conversa com o pessoal do Brasil
e também gente de fora do país. A gente tem muito seguidor aí do mundo inteiro. Ontem a gente abriu a live e falamos com uma moça que estava lá na Austrália, era 5h30 da tarde, aqui imagina, 5h30 da manhã, ela participando. Então é bem bacana. Gustavo, conta pra gente, antes de mais nada, um pouco de você. Você é um camarada de 38 anos, que nasceu no interior da Bahia, pelo que eu li aqui do seu currículo de vida. Não currículo Lattes, publicação, não, da pessoa mesmo. E que fez ciências biológicas, depois fez mestrado em imunologia, doutorado na USP e pós-doc em Oxford e em Berna, na Suíça. É isso? Me conta um pouquinho disso aí. É isso mesmo. Pô, brigadão você pelo convite. É muito legal essa interação, cientista, sociedade. É uma oportunidade muito boa que a gente está tendo, apesar dos pesares dessa loucura toda da pandemia. Mas eu acho que a gente está se aproximando muito assim da sociedade, a sociedade da gente, porque a gente tem aquela sensação, né? Ó, cientistas, pesquisadores, sociedade, não tem aquele contato. Então, parabéns pelo trabalho que você tem feito, que não é novo, já um longo trabalho, e a gente chegando agora assim para tentar contribuir. Então, pessoalmente, assim, tirando essa parte do Lattes, publicação e tal, é interessante porque, na verdade, eu concluí o segundo grau aos 21 anos. Concluí um pouco mais O tarde, 21. Segundo grau com 21 anos. 21 para 22, porque eu fiquei sem trabalhar um período, eu trabalhava muito, desde novinho, né? Eu vinha da roça e tal, e aí eu tinha que trabalhar, não dava para, assim, e o pensamento de estudo também era um pouco diferente. A ideia basicamente era lá no interiorzão, eu nasci lá em Creguiém, um lugar, tipo, 2.000 e poucas pessoas, e aí eu trabalhava muito, assim, na feira. Aqui entre nós, você nunca imaginou na sua adolescência que você estaria na frente de um projeto de pesquisa tão importante para a humanidade, não vou falar só para o Brasil, para a humanidade. Imaginava isso? Não, não. Na adolescência, o pensamento basicamente era ir trabalhar. Não tinha outro pensamento, porque era uma visão de mundo totalmente diferente, assim. Ia trabalhar, e eu trabalhava na feira, depois eu comecei a trabalhar em açougue, e assim, aí eu não conseguia estudar também. Teve um momento que eu parei 3 anos de estudar. Daí eu juntei um pouco de dinheiro, aí pedi ajuda a meus pais, e aí eu fui para o terceiro ano. Eu fui na escola particular e a gente utilizou o dinheiro que a gente tinha para pagar a escola particular para que fosse como pré-vestibular e aí passar numa faculdade. Tinha que ser pública e não poderia ser em Salvador de forma alguma porque o custo de vida era caro. Aí a gente teve que ir para o interior, aí eu fui para o interior um pouco menor, custo de vida barato, morar em república universitária. E assim, tem toda essa coisa. Só que também tem aquela coisa do desafio também, né? Você falar, eu não fui para Salvador estudar porque eu não tinha condições, eu vou para Salvador estudar, vou terminar minha faculdade e vou para Salvador estudar. Aí fui fazer o mestrado. E as coisas vão acontecendo, na verdade, assim. A gente começa a se envolver, visualizar pessoas. Poxa, as coisas começam a ser descobertas, assim, tipo, poxa, até há pouco tempo eu tava, tipo, trabalhando no açougue, acordando 3 horas da manhã, Isso. sabe? E, tipo, acordando 3 horas da manhã para ir pro açougue e não conseguia estudar à noite, porque chegava em casa morto de cansado. E de repente eu tô na universidade, eu não vou parar aqui. E aí foi aquela coisa de fazer o mestrado, aí ganha um gosto com a coisa. E também no período da graduação foi bem interessante, porque eu comecei a trabalhar em comunidades quilombolas, trabalhar com pesquisa com catadores de lixo, e a gente trabalhava essa questão de saúde e meio ambiente, e as coisas foram acontecendo, incrível. Gustavo, só para a gente situar para o pessoal, por exemplo, assim, da capital daqui do sul, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, ou o pessoal do sul mesmo. Quando a gente fala comunidade quilombola, vem de quilombo. Na verdade, é o remanescente de quando terminou a escravidão e algumas pessoas se organizaram em comunidades. É isso? É algo bem simples. Basicamente, de uma forma bem simples. Basicamente, são o pessoal que fugia, né, da escravidão para tentar a libertação e se aglomeraram
em uma determinada região. E aquela comunidade foi permanecendo a questão da cultura desde o princípio e mantiveram até hoje. E uma das coisas, assim, conhecer comunidades quilombolas, remanescentes de quilombos, foi uma das coisas mais fantásticas, assim, pessoalmente. E aí eu tive essa questão da pesquisa, trabalhando com pessoas que catavam lixo, aí de repente comunidades quilombolas. Eu sempre cito esse trabalho porque é uma coisa interessante. A publicação que eu fiz na graduação, eu sem suporte financeiro, entre aspas, muito pouco, eu trabalho mesmo da gente ir fazer, é o segundo artigo mais citado, assim, de toda a minha carreira, assim, tipo, mesmo minhas publicações em Oxford, na Suíça, enfim, é o segundo mais citado. Então, assim, é interessante essa coisa do envolvimento, desde uma coisa que teoricamente seria simples, mas a gente faz com tanto gosto, acaba publicando numa revista nacional e é o segundo mais citado até hoje. Então, eu tenho muito orgulho dessas coisas. Que maravilha. Então, e aí? Aí você foi para Salvador, fez o mestrado e depois veio para São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP, e fez o doutorado. Também em imunologia, também imunologia. Também imunologia, é. E as coisas, eu imaginei que eu ia trabalhar com epidemiologia. Eu falei, fiz a graduação com isso, vou trabalhar com epidemiologia. Mas simplesmente as coisas acontecem. Eu comecei a acompanhar alguns trabalhos em nanotecnologia, biosensores, trabalho com biochips. E eu falei, não, eu posso ajudar. Pô, alguém pode acompanhar? Eu falei, eu posso ajudar. Acabei fazendo uma dissertação e uma tese de doutorado com biochips, nanotecnologia, eletroquímica. E eu ficava fascinado com essas coisas, meio que descobrindo, e aplicava a diversos alvos, sabe? Várias publicações saindo muito boas, assim. Aí, de repente, aí foi quando eu vim para a USP, vamos trabalhar com isso. Eu queria lançar, as coisas foram, não, posso fazer algo a mais, posso fazer algo a mais. Daqui da USP, eu falei, eu trabalhei um tempão, cara, com esses biochips, nanotecnologia, biosensores, eu acho que aprendi bastante com isso, quero fazer alguma coisa diferente. E aí eu falei, sempre fui fascinado com vacinas, mas nunca tinha trabalhado. Eu falei, agora eu vou para o exterior. Só que nesse período foi engraçado, porque no período do doutorado, eu fui fazer uma parte em Portugal, porque, assim, como eu falei, a base da educação assim, não era as melhores. Então, assim, eu não tinha nível de inglês muito bom e tal. E a gente sabe que no período na Europa, aquele período de agosto, praticamente para, né? Que é o verão e tal, e as universidades param. Aí eu aproveitei aquelas 4, 5 semanas ali em agosto, aí juntei um dinheiro, fui fazer um curso de imersão. Fui para a Irlanda fazer um curso de imersão, aí já voltei com o inglês já afiadinho. Daí quando eu voltei para a USP, eu falei, agora eu vou para uma universidade ainda melhor. Aí eu falei, vou pleitear para a Universidade de Oxford. Mas você fica tipo, eu vou. Cara, aí consegui a vaga, eu falei, tá sacanagem, cara. Foi muito legal. Mas assim, foi até engraçado a minha entrevista, porque eu me comportei como um verdadeiro imunologista, vacinologista. Só trabalhou com isso, não? Não trabalhei com vacinas, mas trabalhei com isso. Aí, tipo, essa coisa do convencimento, sabe? Não, é a história típica do brasileiro criativo, determinado, que a gente sabe que o pessoal aí fora, eu digo os outros países, adoram, na verdade. Porque o brasileiro, quando chega para fazer coisa, faz de verdade, né? É isso que a gente precisa falar para o nosso pessoal, porque faz mesmo. Você é o exemplo disso. Pois é, e essa coisa da gente, do tentar, do fazer. Teve um interessante, assim, ontem, né, que teve a entrevista no Fantástico. Rapaz, eu vi sua entrevista no Fantástico, bonita, achei interessante, só que eu falei, eu vou aproveitar ele na live, porque tem um monte de pergunta para fazer para ele. E aí foi muito interessante, porque o Álvaro Pereira Júnior, ele é muito inteligente, né, um jornalista mais experiente, e assim, nas conversas assim, privada, e ele brincando comigo, trocando ideias e tal, e aí eu falei, você está formado em jornalismo? Ele falou, então, na verdade eu fiz um curso de Química em outra vida. Eu falei, tá. E minha professora, e minha mulher é professora lá na Faculdade de Farmácia. Eu sabia, porque você tem perguntas muito, muito bem feitas, assim científicas. Aí ele brincando, olha,
mas isso não vai passar não, é só para nós. E numa dessas perguntas ele brincou assim comigo, Gustavo, é o seguinte, eu acabei lendo sobre sua vida, achei interessante, eu queria fazer uma pergunta. Você realmente acredita que a gente tem condições de concorrer com o mundo, assim, desenvolver a vacina aqui? Eu falei, filha da mãe, eu falei, olha, se você pensasse há 20 anos, se alguém falasse que eu ia ter uma carreira acadêmica tão bacana, qualquer pessoa ia falar que não, você tá louco. Há 20 anos eu estava trabalhando numa feira. Então, assim, se eu não acreditar, quem é que vai acreditar? A gente tem que acreditar, a gente tem que pensar na gente, fazer nossas tecnologias, sabe? Investir mesmo aqui, para a gente não ficar passando essas situações de agora a gente está precisando de insumos para fazer o diagnóstico e está, sabe, importando. Nós que somos de uma geração, acho que próximas, a gente tem essa missão mesmo sabe, de nacionalizar mesmo as coisas, produzir as coisas aqui, produzir a tecnologia. Além dessa vacina, tem toda a tecnologia. Você sabe bem, você é da universidade, você é da academia. Sim. A gente tem que ter nossos insumos aqui, o conhecimento, a tecnologia. Então, assim, foi muito bacana, muito legal esse diálogo, e aí envolve minha vida, a universidade e tal. Acho muito, muito legal, assim, sabe? Olha só, Gustavo, eu vou começar de trás para frente, tá? Porque, assim, Tá. quando eu falei que eu ia conversar com você, os meus filhos menores pegaram papai, primeira coisa que a gente quer saber, essa vacina aí vai ser uma vacina de tomar na boca de gotinha ou vai ser uma vacina de injetar? Provavelmente essa vacina vai ser vacina de injetar. Provavelmente Mas vai a ser de gente... injetar. Porque os testes que a gente está fazendo agora é injeção intramuscular. Daí, porque são várias estratégias que a gente desenvolve, aí provavelmente vai ser essa. Mas claro que a gente vai tentar desenvolver outras estratégias, né? Mas assim, a princípio a gente está focando nessa parte de intramuscular. Sim, sim. Ô, Gustavo, conta pra gente um pouquinho, porque todo mundo quer saber, né? Como é que funciona todo esse processo de desenvolvimento de uma vacina? Tem uma fase que a gente chama in vitro, que ainda está sendo testada, que não envolve animal de experimentação. Depois vai para uma fase de animal de experimentação, e isso ainda são os ensaios pré-clínicos. E depois tem uma fase de você testar mesmo em ser humano, né? E eu queria que você explicasse isso assim, bem pausado, porque é importantíssimo do pessoal entender. Todo mundo fica perguntando, né? Então, peraí, vai ter a vacina semana que vem? E a gente sabe que, na verdade, tem um processo. E depois eu tenho algumas perguntas também, até mesmo éticas, para fazer para você. Tá? O pessoal está perguntando da caneca aqui, estou tomando uma caneca de um personagem que chama Grutz. Ele salvou o mundo, viu? Não é à toa. Essa caneca foi escolhida para você, para essa entrevista aqui. Obrigadão. Então, essa parte do desenvolvimento de uma vacina, assim, é bem interessante a gente chamar atenção por questões de exemplos, né? Por mais, eu vou falar os pontos, mas eu vou também chamar atenção eu sempre gosto de usar esse exemplo. Por mais que a gente tente prometer, é justo que a sociedade queira uma resposta mais rápida possível, mas as coisas não funcionam bem assim. Vou dar um exemplo, a gente teve o exemplo do Zika vírus. Sim. Olha, vamos ter uma vacina daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui a 2 anos. Até então não tem nenhuma vacina licenciada para utilização em seres humanos. Então tem uma logística que a gente tem que seguir. Vamos lá. Primeiro, a gente formou equipe, né? Intelectuais da área, cientistas, imunologista, o médico, a parte clínica, virologista. Então a gente discute as melhores estratégias e obtém o que cada um pode proporcionar. Você é especialista nisso, que nessa coisa, Gustavo, você trabalhou com essa estratégia em Oxford, em Berna, vamos trabalhar nessa estratégia. Aí já vem um Calil com a experiência dele, aí vem a Kate Santos, que deu uma dinâmica, assim, a equipe de direção muito boa, aí o Edécio Cunha, aí nós 4, aí claro que vai juntando mais pessoas, a gente vai montando as estratégias. Aí essa parte para começar a fazer testes in vitro, mas a gente sabe, por exemplo, que tem que produzir uma proteína, tem que produzir um insumo aqui, um insumo ali, e aí a gente formula essa vacina.
E aí faz uma bateria de testes. Agora, assim, essa vacina, quando você formula, você está falando dessa parte inicial do laboratório mesmo, que eu não estou Isso, pensando do laboratório mesmo. em animal e nem em ser humano. Não. E é o que ela é, na verdade? É um vírus fraco? É um pedacinho do vírus? Porque o vírus tem uma estrutura, assim, bem simples, né? A gente tem uma membrana que envolve, não é isso? E dentro tem um Uhum. material genético, o RNA. É só isso, né? E tem as proteínas de membrana, não é? Que fica em volta. Aliás, Isso, eu até tenho uma crítica construtiva ao nome que deram tá? para o coronavírus. Pô, botaram coroa no bendito aí ele ficou poderoso É, demais. E dizem que é porque, na verdade, essas proteínas de membrana parecem uma coroinha mesmo, né, que fica nele. parece mesmo, né? E essas coroinhas, elas são a chave para o vírus entrar na célula. É por isso essas proteínas de membrana. E o vírus, se não entrar na célula, é um lixo biológico, vai ser eliminado facilmente. Então, basicamente, a gente está. Tipo assim, a gente conhece muito pouco do vírus, são pouco mais de 4 meses. A única coisa que nós temos, assim, que é efetivo mesmo, é que é letal e tal. A gente sabe os números. Mas, assim, então, como a gente não conhece tanto, a gente tentou inicialmente falar, vamos buscar estratégias que a gente não utilize nenhum material genético, sabe, nem o RNA, não vamos utilizar. Vamos naquela ponta, vamos naquelas coroinhas, que como elas são as chaves para se ligar à célula e entrar, vamos focar naquilo. Só que aquilo, basicamente, porque a vacina ela é aquela coisa, né? Você coloca dentro do corpo e aí você quando está lá no corpo, o corpo pensa que é algo estranho e vai lá atacar. Aí desenvolve a resposta imunológica. Só que aquelas coroinhas, aquelas proteínas, por si só, elas não são imunogênicas. Elas não ativam o sistema imunológico. Aí é aquela coisa, a gente usa adjuvantes ou estratégias um pouco mais complexas. Aí eu tenho trabalhado esses últimos 5 anos na Europa, eu tenho trabalhado com estruturas chamadas VLPs, ou Virus-like Particles, ou partículas que são semelhantes ao vírus, são É parecidas. como se fosse, por exemplo, uma fantasia, né? Tipo, a pessoa Basicamente é se isso. fantasiou ali de, sei lá, vamos falar de dinossauro, mas na verdade não é um dinossauro. Mas você, a hora que você olha Exatamente. aquilo, você reage como se fosse um dinossauro. É isso? E o sistema imunológico não pensa, ele vai reagir a tudo que Tá. chegar ali. Ó, tem aquela estrutura que é parecida com o vírus, eu vou atacar. Aí naquela estrutura que a gente faz, a chamada essas VLPs, a gente coloca aquela coroinha do vírus, do coronavírus. Entendi. Coloca. Aí ele está atacando tudo. A resposta imunológica é forte. Então, Isso então, daí. então, uma coisa interessante. De cara, é uma vacina que certamente vai ser segura, porque ela não está utilizando um vírus que seja viável. Isso, exatamente. Essa, por exemplo, e também já tem vacinas licenciadas que utilizaram, por exemplo, HPV, hepatite B, que utilizaram VLPs. Então, essa é outra estratégia também. Olha, nós já tem vacinas que foram licenciadas. Então, é um caminho que a gente pode seguir. E aí, quando eu retornei para o Brasil, nesse período fora, falei, vamos trabalhar com VLPs aqui também. Que foi basicamente o projeto que eu tinha aprovado pela FAPESP. Quando eu retornei, eu voltei com um projeto pela FAPESP. Só que era para aplicar chikungunya e streptococcus. Aí já teve que já Quer adaptamos dizer, rapidamente. mudou o curso, a pesquisa continua, mas mudou o curso porque o inimigo agora é outro, é o É coronavírus. outro. Aí a gente tem os estudantes, né? Os estudantes de doutorado, que trabalham ainda com chikungunya e streptococcus. E aí eu enveredei também, continuo dando assistência aos estudantes, mas enveredei já também para essa parte do coronavírus. Aí a vida ficou uma loucura. Mas, Sim. tipo assim, a gente tá com a fórmula vacina, a gente tá com essa conjugação, trabalhando as melhores conjugações, pegar o EVLP e aquela coroazinha. Aí pega diversas formulações. Aí a gente agora está indo para animal. Só que é interessante que quando a gente vai para animal, não quer dizer que a gente não volte para formulação. Porque, ó, de repente, deu uma resposta boa, mas poderia ser melhor. Aí a gente volta. Olha, aqui, se a gente combinar algo a mais, talvez a resposta seja melhor. Então a gente vai esse vai e vem até a gente conseguir a formulação melhor, Ou, mais completa. ou seja, você está criando uma fantasia, isso microscópica, que parece o coronavírus, mas não é. E Mas aí, não é. e aí você vai para o teste animal, faz a injeção no animal, e aí pode ser um camundongo, um coelho, sei Isso. lá, que animal, e você verifica se o sistema imunológico do animal faz
anticorpos contra aquela fantasia. E você vai testando para saber, bom, essa fantasia está tão real, tão parecida com real, que isso ativa o sistema imunológico de uma forma eficiente. Por isso que precisa ficar indo e voltando. Se a gente der sorte, de cara você já acerta e não precisa ficar voltando para a parte do in vitro. É isso? Uhum. Mas geralmente o ser vivo sempre nos mostra que a gente precisa melhorar um pouco mais. Então, assim, às vezes a gente tem uma resposta que ela é muito boa, mas a nossa cabeça fala, mas eu posso obter algo melhor. Então, a gente pega o sangue lá do animal e aí vai saber se ele vai neutralizar o vírus. Aí junta com o vírus, aquele sangue que tem um monte de anticorpo, e aí coloca o vírus junto com uma célula. Junto com uma célula. Sim, mas aí já é o vírus mesmo. Aí já é o vírus mesmo. Isso, aí já é o vírus mesmo. Então, você pegou, entre aspas, a vacina que você fez, que é uma fantasia do vírus, aplicou no animal, o animal criou anticorpo. Aí você separa esse anticorpo e coloca em outro lugar e verifica se esse anticorpo do animal ele realmente é eficiente para neutralizar o coronavírus. Exatamente. Aí esse ponto. Aí falou, olha, ok, a gente consegue neutralizar o coronavírus. Muito bom. Aí, então, assim, a gente tem um passo enorme. Aí a expectativa é que a gente consiga a formulação melhor para, olha, conseguimos neutralizar o vírus? Conseguimos. Então, agora a gente vai colocar o vírus dentro do animal. A gente faz o desafio. Que é sempre aquela coisa. A coisa a gente fazer in vitro, né? Ali, só com uma célula. Outra coisa é a gente trabalhar o animal inteiro. Por que a gente não vai direto, por exemplo, para o animal? Porque a gente não sabe se ele neutraliza o vírus. Uhum. Pode ser uma resposta boa, mas não que não seja suficiente, porque depende do tipo de anticorpo que produz, sabe? A capacidade do anticorpo de ir lá e ligar naquela coroinha e ele não soltar mais, e quando o vírus tentar entrar na célula, não vai liberar, não vai conseguir entrar. Então a gente já testa tudo isso fora. Aí depois a gente vai lá e aplica o vírus no animal, que geralmente a defesa é muito boa, sabe? Defesa, geralmente, quando a gente tem a neutralização, o desafio protege muito bem. Assim. Então, essa estratégia tem que ser muito minuciosa. E depois disso só é que aí, então, a gente começa os testes em humanos. Mas mesmo assim, a gente precisa ter uma bateria de teste de segurança, para saber também se tem algum efeito colateral. Porque, muitas vezes, o que acontece? Tem várias preocupações de acordo com o vírus, ou de acordo com o protozoário, a bactéria, de acordo com o alvo lá. A gente precisa ter muitos cuidados, porque, de repente, se a gente induz uma vacina e que ela ela precisa ter uma resposta muito segura, mas que também não cause, por exemplo, uma doença. Vou dar um exemplo que é simples para a gente compreender. O vírus da dengue. Por que um pouco complexo? Porque, de repente, a gente faz uma vacina que proteja contra a dengue tipo 1, mas que pode ser perigosa para tipo 2. Por exemplo, pode proteger para o tipo 1, mas aí, se a pessoa tiver o contato com o tipo 2, ela pode ser perigosa. Porque ela tem uma resposta muito alta para o tipo 2, mas não consegue neutralizar o vírus, não consegue segurar ele. Aí, ao invés de não segurar, ele ajuda o vírus a entrar na célula. Puxa vida, puxa vida. Então, assim, tem muitas estratégias que precisam ser cuidadas. Por isso que, às vezes, eu sempre... A pessoa às vezes me chama meio de chato, assim. Mas tem que seguir todos os rigores. Porque a ciência, ela não é... Fala, olha, nós temos que dar uma resposta à sociedade. Mas sem perder de jeito algum de seguir todos os protocolos, todos os pontos para dar a resposta. E, por exemplo, algumas coisas que eu tenho falado com o pessoal. Esse tipo, por exemplo, como acontece com os tipos de dengue, ou o tipo dengue com o Zika, que tem sabe, são próximos, a gente também tem que fazer esses testes, por exemplo, com o SARS-CoV-1 e o 2, com o MERS, que são outros coronavírus, porque, de repente, eles podem estar no mesmo lugar. E aí, ao invés de pode proteger com um, mas induzir uma doença ao outro. Entende? Então, assim, tem um monte de teste que a gente precisa seguir. Porque cada alvo é diferente. A gente, olha,
Agora a gente tem que ver se realmente ele faz bem, mas não faz mal. Eu entendi. Entende? Entendi. Ô, Gustavo, duas perguntas aqui. Ó. Maria Paula pergunta, e já existem vários tipos de Covid? E uma outra pergunta que foi feita aqui, olha, em que pé... Aqui, ó. Cadê? Ela perguntou em que pé que está a sua pesquisa nesse momento. Quer ver? Doutor Gustavo, a Sandra Ferreira Godoy. Doutor Gustavo, faz parte do grupo de teste da vacina que desenvolveu? Em que parte que está? Em que parte que está? A gente já está nessa parte de animal de experimentação ou estamos na fase in vitro? Onde a gente... A gente tá nos dois. A gente está na fase de in vitro, que a gente está formulando várias vacinas. Aí eu já solicitei os animais que estão chegando. Aí tem porque também tem toda a adaptação dos animais no biotério. Então, essa semana para outra, a gente começa já a vacinar os animais. E quais são os animais de escolha? Geralmente são camundongos? A gente está utilizando agora camundongos. Porque a gente está utilizando talvez para você vai entender, que é o Black Six. Então a gente utiliza aquele camundongo porque posteriormente tem que ter outro modelo que seja muito parecido, que é também camundongos, mas com alteração na célula. Ou seja, tem uma proteína lá humana na célula do camundongo que o vírus pode se acoplar e entrar. Então, posteriormente, a gente vai fazer os desafios, injetar o vírus. Então, assim, a gente está trabalhando nessa parte. A Maria Paula perguntou se tem mais de um tipo de coronavírus sem ser o SARS e o MERS, da Covid-19. Tem uma bactéria de coronavírus. Agora, o que tem causado mais chamado mais atenção, causado maior desastre, foi o SARS e o MERS, recentemente. São os dois que chamaram mais atenção. Chamaram a atenção pela letalidade. Agora, do coronavírus, agora da Covid-19, tem um? Ou já falam em mutações e coisas assim? Já tem alterações. O vírus, ele sempre é aquela briga pela vida, né? Ele sempre tem alterações, mas assim, eles são muito próximos até então. Tem algumas sequências, por exemplo, na Alemanha, na China, Estados Unidos, eles têm alterações. Ele sempre vai haver pequenas alterações, mas até então não são alterações significativas, por exemplo, para ter uma mudança muito drástica da vacina. Tá? E independente disso, por exemplo, ele tem uma alteração muito grande, tá? De um vírus para outro. Mas como a gente sabe que aquela formulação da vacina que a gente está sendo feita, ela protege, se ele mudar, a gente muda também. Entendi. A questão é como formular a maneira de pegá-lo. Ele muda, a gente muda. Ele altera, a gente altera. Então, assim, é um pouco da briga pela vida. Assim. Eu imagino assim, né, Gustavo? O vírus, pro lado dele, tá? Pensando como coronavírus, como vírus. O bom para ele, na verdade, não era ser mortal. Para ele poder ter uma longa existência, se ele fizesse pouco mal para o ser humano, e não tivesse tanta repercussão clínica. Veja, tudo bem, a taxa de letalidade aí é 5% a 7%, alguma coisa assim, né? Mas se fosse menor ainda, para ele seria melhor, porque a gente não estaria tão empenhado em tentar combatê-lo, não é verdade? Basicamente, sim. A letalidade desperta vamos brincar, a fúria humana. Sim. Porque a questão de briga é pela vida, olha. A gente está aqui mais ou menos 7% aqui no Brasil. Então, 7% é uma coisa muito alta. Imagine, a cada 107 pessoas morrer é uma taxa de letalidade muito alta. E aí afeta o mundo todo. Então, assim, o mundo todo vai querer lutar contra o vírus. Quando há um balanço, por exemplo, a flora intestinal, a gente tem mais bactéria no corpo do que célula, por exemplo. Né? Então, a gente tem 10 vezes mais bactéria no corpo do que célula. Então, quando tem um convívio assim, em harmonia, todo mundo vive bem, mas quando é muito letal, assim, a gente tem que pegar, sabe? A gente tem que... Gustavo, aí passada essa fase, chegando ali no modelo ideal de vacina, aí vai para humano, né? E aí como é que funciona? Porque tem fase 1, fase 2, fase 3, até fase 4, né? Mas a fase 4 já é na parte de distribuição, né? É depois que já tá sendo aplicada de verdade.
Porque assim, a fase um basicamente a fase um 2 e 3 que são as fases que dão maiores suporte para a gente trabalhar com empresas, institutos que vão produzir em larga escala. As coisas são mais ou menos um triângulo, tá? Então, assim, a gente tem aquela fase pré-clínica, que tem uma quantidade enorme de vacinas, aí vai para a parte de fase clínica, vai utilizar em seres humanos. Aí a gente aplica em seres humanos a fase um em um número um pouco baixo, tá? Tipo, entre 20 e 100 Pessoas. indivíduos, É um pessoas, número, né? é um número pequeno, é um número pequeno. Número pequeno, não é muito, porque aí a gente vai acompanhar a capacidade. Então, coisa em animal, depois a gente parte para seres humanos, tem as diferenças. Aí a gente vai acompanhar. E também uma coisa que é importante, é, tem que ter o estudo cego, né? Duplo cego. Por exemplo, eu estou trabalhando essa vacina, eu vou trabalhar contigo, que detém esse conhecimento da parte clínica e trabalha com seres humanos, mas você não sabe, por exemplo, qual o paciente foi aplicado com o placebo, né? E qual o paciente foi aplicado com a vacina. Nem o paciente sabe e nem você sabe. Então, isso nos dá uma certa segurança de falar, olha, paciente 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai analisar. A pessoa que vai analisar também não sabe o que é que está analisando. Então, todo o resultado que nós obtivermos é um resultado real. Entende? Aí a gente fala, mas com números pequenos para não expor muita gente Agora, também. nessa fase inicial, desses 20 a 100 pessoas, né, a fase um, você não quer saber exatamente se a vacina ela é capaz de imunizar o indivíduo. Você quer saber se a vacina faz mal para o indivíduo, é isso? Não, a gente quer saber se ela é capaz de imunizar e também se faz mal. Se tem efeito Nesse ponto. colateral, é isso. Isso. A gente quer saber, por exemplo, se ele é capaz de gerar uma resposta imunológica, porque esse também, vamos fazer a mesma E coisa, a, e a tirar e a o resposta que sangue você tem imunológica não é que você vai induzir o indivíduo a ter o coronavírus. Você vai pegar o sangue dele e vai fazer um teste de laboratório para saber se fora ele do tem corpo. IgM, se tem IgG em Isso. E se ele é níveis capaz de neutralizar suficientes, o vírus. fora do E se ele é corpo. capaz de neutralizar fora do corpo. Isso tem que ser tudo fora do corpo. Por isso tem que seguir os passos direitinho, porque quando a gente passa do animal para o ser humano, a gente tem que ter muito esse cuidado. Olha, primeiro vamos ver se ela é segura, porque ela com o animal tem um padrão de resposta, mas seres humanos pode ser outro. Aí a gente tira aquele sangue, vai acompanhando. Outra coisa também, a gente precisa saber também quanto tempo, por exemplo, a vacina precisa para ter uma resposta imunológica muito boa, e aí quanto tempo ele precisa para ter a memória. O que é basicamente a memória? Porque aí a gente sabe, por exemplo, se a gente vai precisar de uma ou duas vacinações, ou três, quanto tempo a gente vai precisar ter para aplicar uma segunda vacinação. Por isso que tem essa questão da demora. Porque às vezes ele dá uma resposta imunológica, mas ele não é tão boa o suficiente para gerar memória. E E aí tem que ter uma gerar segunda. memória, a gente está falando aqui em IgG em níveis, IgG em níveis suficientes para neutralizar o vírus. Isso, e também quando ele desce, porque ele dá aquele pico, né? Primeiro IgM, porque são os primeiros anticorpos produzidos, a gente, naquele período ali daquelas primeiras semanas, 1 a 2 semanas, e aí ele passa a ter IgG, que é a marca mesmo que ele teve ali. Que tal o IgM, a gente sabe, ele ainda está lá. Aí o IgG, olha, ele está ali, aquele IgG vai ficar, aquele tipo de anticorpo. Só que acontece, aí, aquelas células que produzem o anticorpo, boa parte vão morrer, mas umas vão continuar, que são aquelas de memória. Então, quando o vírus entrar, infectar o corpo, aquelas células de memória não vão demorar tanto para ter uma resposta imunológica. Rapidamente elas reconhecem, e ela é específica só para o vírus. Ela reconhece e ataca o vírus. Além da produção do anticorpo, tem uma questão também dos componentes celulares, né? Células T, TCD4, TCD8, aquelas células que são tóxicas. Aí mesmo que o vírus entre na célula, aí tem a célula do sistema imunológico, a célula T citotóxica, vai lá e mata a célula e o vírus, tudo junto. Então, assim, tem esses componentes que requer tempo. Não adianta a gente, olha, tá quanto tempo? Tá conseguindo escutar? Tô. Deu uma paradinha, mas voltou aqui.
Tipo, quanto tempo a vacina pode induzir? Qual o pico de resposta imunológica que a vacina induz? A gente vai precisar fazer uma segunda em 2 meses, em 6 meses, e aqueles pacientes vão seguir por muito tempo, porque você sabe, algumas vacinas, a gente dá um boost, dá uma segunda lá, 2, 3, 5, 10 anos depois. Então, tem que ter todo esse Sim, sim. cuidado, e aí tem que ter tempo. Aí depois a gente Agora, aumenta o Gustavo, número. então, aumentar o número do EG é a fase 2, é isso? Aí aumenta o número Do de estudo. pacientes. Aí a gente já vai uma escala maior. Eu não lembro exatamente, você pega 1.000, 2.000, já passa de milhares. E a fase 3, quando que ela entra? Aí a fase 3 a gente já tem a segurança do número pequeno, uma segurança e eficiência da vacina. A fase 2 a gente tem não só em pequenos números, mas a gente tem que pensar também que a gente precisa de uma escala muito grande para ter algo realmente real, porque a gente está pensando na população de um todo. E o 3, a possibilidade, inclusive, de injetar o vírus. Você dá a vacina, e aí a gente também injeta o vírus e acompanha a proteção. Quer dizer, Aí já é algo a mais fase sério 3 já é mesmo. mais sério, né? E você A fase 3 é e, mais complicado. para isso ser aplicado na população, tem que passar por essa fase 3. E porque a gente garante, o pessoal sempre me pergunta, né? Mas qual o efeito colateral? Tem que cuidar disso? Falei, tem. Mas também tem outra questão que é bem séria. E se a vacina não funcionar? Porque quem toma uma vacina, imagina que eu tomei uma vacina, eu estou protegido, claro. Então, assim, a gente tem que levar uma vacina, quando for distribuída, saber que além dela não ter efeito colateral, ela vai funcionar. Ela vai funcionar. Nem que a gente tem que saber, por exemplo, o percentual. Porque a gente imagina, ela protege em 70%. Então, se ela protege em 70%, ou 80%, ou 50%, o sistema em si tem que estar preparado para aqueles possíveis 30% que não vai funcionar. Então, todas essas informações têm que ser muito claras. Por isso que a gente não pode estar fazendo as coisas às pressas, porque não é só a vacina, tem todo o sistema de saúde. Vai chegar paciente lá para você e você sabe por que foi vacinado e não protegeu. Não, aí você já está preparado. Olha, 70% pode proteger, protege, mas 30% pode acontecer de precisar atendimento médico. Então, assim, tem todas essas informações. Agora, Gustavo, olha só, eu estou ouvindo você explicar aqui, estou pensando em tudo isso que você está me dizendo e estou vendo aqui, ó, muitos e muitos e muitos e muitos seguidores perguntando a questão do tempo. A gente vive num momento, a gente que trabalha com saúde mental sabe disso, né? A ansiedade está a todo vapor, né? Então, é uma mistura de medo da doença para si próprio, para os amigos, é uma questão desse sentimento do isolamento, distanciamento social que está incomodando todo mundo. Tem gente que não vê a hora de acabar isso tudo. Então, assim, o pessoal quer saber, bom, se a vacina Vacina não é um tratamento, vacina é uma prevenção e, quisera Deus, muito eficiente e eficaz, né? Quando, mais ou menos? Bem, bem, bem real, assim, que você acha? Bem realista. Bem Assim, realista. a gente está numa situação um pouco fora de todos os padrões, né? Porque a vacina, às vezes, leva décadas para obter uma vacina. Mas nessa situação, um pouco diferente, tá? Tipo, o foco está todo em cima disso. Assim, Ou seja, a gente pensando... tá num momento favorável, mundialmente falando, Isso, porque está todo isso. mundo, enfim, com as armas ali para resolver essa situação. Isso, por exemplo, agora na União Europeia, eles fizeram aquela união de muitos países da União Europeia doando um país, a França, 500 milhões de euro, a Alemanha quase 600, e aí, assim, tipo, só para desenvolver a vacina, só em um dia eles conseguiram arrecadar mais de 7 bilhões de euros, quase 7,5 bilhões de euros. Então, assim, favorece porque os maiores especialistas, o mundo está em cima disso. Além disso, para esses países, que eu falei, eu passei esse período em Oxford, e assim, a logística de trabalho é muito diferente também.
Você sabe, quando você quer um reagente para comprar, que você pede, aí 1 mês, esses 2 meses, mesmo nesse momento, demora. Lá não, lá eu queria uma coisa, eu nem me preocupava em comprar, chegava ali, ó, quero o reagente X. Antes das 11 horas, 3 horas da tarde, eu estava na minha bancada. Ou ligava para a secretária, olha, estou precisando do reagente X, Y, Z. Aí no dia seguinte, doutor, hoje não, mas amanhã estará em sua bancada. Então, a logística é diferente. Eu acho que eles estão muito na frente por isso. Além de, claro, da estabilidade. Aqui tem outro quesito. Aqui a gente tem intelectuais, poxa, muito bons. A gente tem uma tradição de científica muito boa. Mas a logística de trabalho e a instabilidade um pouco que nos limita a dar prazos. Por quê? É uma coisa que é bem interessante. Olha, a gente está agora, é um momento. Tem uma paradazinha. Voltou? Voltou, Voltou. voltou. Agora é um ambiente favorável, a gente consegue contratar profissionais, vários profissionais, especialistas, e as coisas começam a andar. Só que assim, a gente sabe que o Brasil é uma coisa instável, né? Um dia tá aqui, outro dia tá aqui, aí fica. De repente, se a gente tiver uma vacina muito boa e a poeira baixar, e meio que a população não estiver em cima, aí a gente já não vamos ter aquela quantidade de pessoas que vão estar trabalhando, aí já não temos verba para ir para seres humanos. Aí então eu imagino, numa situação muito perfeita para nós, eu imagino que no ano que vem a gente já esteja com testes em seres humanos. Uma situação que dê tudo certinho, sabe? Mas assim, por isso que é interessante essa coisa Não, não, eu do. estou entendendo o que você está falando. Assim, se a gente parar para pensar que tem todas essas etapas que são necessárias, porque não é algo que a gente consiga fazer em toque de caixa, porque você até precisa da resposta biológica de quem está sendo Uhum. estudado, né? Então, não adianta, né? Não adianta essa pressa toda. Quer dizer, o ano que vem, se tudo correr de uma forma como vem acontecendo, né? Com foco, e Uhum. é um Uhum. horizonte razoável. Agora, eu fico me perguntando o seguinte, Gustavo, você até falou alguma coisa aí que já me deixa um pouco mais tranquilo. A gente pega um vírus, por exemplo, como o vírus da AIDS, que já existe, o HIV, que já Uhum. existe há tanto tempo e até hoje não tem uma vacina, a gente pode encontrar a mesma dificuldade com o coronavírus? Ou você já vê características nesse vírus que fala assim, Fernando, tudo bem, vamos ter paciência aí, vamos torcer para que a gente tenha todos os recursos e pessoas envolvidas, mas mais cedo ou mais tarde vamos ter essa vacina sim. Aí isso eu não tenho dúvida. É diferente. O, É o, o totalmente vírus, diferente. Então, nós vamos. Então, uma HIV, resposta positiva é: nós vamos então, ter uma vacina vamos, para a Covid-19. vamos. HIV, ele desafia a capacidade intelectual humana o tempo todo. A gente consegue botar uma gema nele, e no dia seguinte ele está sem os braços e está com outra estratégia para entrar. E além de que, ele é uma coisa que entrou nas células mais preciosas, que são as células T, as células do sistema imunológico. Então, quanto mais o sistema imunológico vai atacar ele, é exatamente o que ele quer. A gente vai induzir a resposta nova, vou atacar o vírus. Eu quero que você venha me atacar. E quando você vier me atacar, eu vou me ligar a você e vou entrar dentro de você e vou usar você a meu favor. Essa situação da imunodeficiência é diferente. Eles entraram nas células T, que são as células mais. São as células arquitetas, digamos assim, que arquiteta todo o sistema imunológico. Então, eles entrarem ali foi o que falou. E além da capacidade de mutação. Vamos responder. É o que eu quero. Me responda para mim, você vê o seu ataque, para mim é o que eu estou precisando. Então, assim, é um cuidado, é uma situação muito diferente. Aí surgiu aquela coisa também de, olha, então se a gente fechar a porta do vírus do HIV para entrar na célula, beleza, ele está fora, ele pode ser eliminado. Só que se a gente fechar aquela porta, se a gente fechar aquela porta, a gente vai ficar exposto a outras infecções simples e a gente não vai responder. Que a gente fala os receptores de citocinas. Então, se a gente fecha aquilo ali, a gente pode ficar exposto a outras patógenos simples, a qualquer fungo, uma coisa assim, e a gente não vai responder. Então a gente vai sofrer com outro. E aí tem aquela situação, assim,
O HIV é muito mais complicado. O que aconteceu, por exemplo, na África, né, algumas pessoas pega o vírus, mas não acontece nada, porque naturalmente fechou aquela porta de entrada. Mas aí ela já... Para o vírus. Para o vírus. Naturalmente já fechou aquela porta de entrada. Mas aí ele abre outras, a natureza já abre outras, que é para responder. E aí, coincidentemente, alguns artigos que mostram, coincidentemente, são muitas prostitutas que foram expostas tanto que o corpo meio que se adaptou. Mas, assim, não dá para a gente pedir para expor todo mundo, né? Sim. Mas esse do vírus é diferente. Mas para o Covid é diferente, a gente vai ter vacina sim. Sim, vamos sim. Já chegou bem próximo ao primeiro SARS, inclusive ao MERS, só que aí meio que sumiu, aí as coisas pararam. Aí é onde entra a gente sempre brincando. Se a população não fica em cima, tá bom, aí a pesquisa baixa, aí quando a gente precisa mesmo, não tem a tecnologia. Porque isso é uma coisa interessante. Muito mais do que desenvolver a vacina, que alguém vai desenvolver, é desenvolver toda a tecnologia. Ó. Nós temos todo aquele suporte aqui, aquela tecnologia. Qualquer problema futuro, a gente responde mais rápido. Então, assim, o legal da gente... Olha, mas você não desenvolveu a vacina. Tá, mas desenvolveu todo aquele suporte tecnológico que em uma situação, por exemplo, em Oxford, ele já tinha aquele suporte tecnológico. Quando surgiu, só fez fazer uma adaptação rápida e está conseguindo dar respostas mais rápidas. Olha só, a gente até teve uma pergunta feita pela seguidora Moonwalker, perguntando sobre Oxford. I guess you just understand English, so I will do the question in English. He's talking about that in Oxford, they are saying that maybe the vaccine will be able to be tested in September. Do you know something about this? Ela está perguntando se em setembro. Yeah, should I speak in English or Portuguese? What do you think? I think English for her. Yeah. It is a different situation because they use another strategy to develop that they work since a long time for malaria and other MERS and for example Zika virus. They have the structure to develop in a fast way. However, the strategy that they developed before, this is not a vaccine that is already licensed to use in human being. So we have to think about this one. They have the structure, the base to develop just to do like a simple adaptation, but they don't have the vaccine already licensed, for example, before to other targets, for example, malaria and Zika virus. They have, they are in front. They promised this one to September. For me, as I said, I worked exactly in the point where they are working. They that do interview are the people that I lived in the corridor, like in day after day. I was working with them. They have a good structure. They have the scientific knowledge, but to promise something to September, for me, it's good to get money, to get funding. But for the reality, is a little bit different. And it happened when I was it was in 2014, exactly when I was talking about the virus. And I came to Brazil, and I came back to UK. I said, oh, come on. I got infected with the Zika virus. The people look at me and say, come on, you are talking about the football player, Zico. Come on, I'll not talk about Zika virus. No, it's true. It has happened in Brazil. And they promised that would they have a vaccine in in 1 year or maximum 2 years. And there was, no, it's not possible. For now, it's not possible to have a vaccine because you need to think about dengue, Zika virus that are living in the same environment. So we need to think to have all of the tests between them. It's not that fast like the people think, okay, I'm going to have a vaccine for 6 months, in 6 months. Sorry, to develop a vaccine in 6 months, you cannot give the answer only for the immunity. You need time to say, look, I have a vaccine that, okay, I have previous experiment that show that it's not dangerous, but I don't know its memory, for how long it's going to have the memory able to protect
how many vaccine, how many shots should I have? It's going to be on the prime, I need to do the boost. How many times do I need to vaccinate? And for how long I'm going to be able to test, do the phase 1, phase 2, phase 3, that I'm going to be able to challenge the people. It's a little bit different for to be able to get the license and come to the company and produce in large scale. It's a little bit different. As I said, I lived exactly in that point. I admire them. A lot of friends that I have. We have a lot of disagreement. We fight a lot, but scientifically, of course. And you have to, it is really, really, really important to have this discussion, because when you get the license, when you get the people that is going to have the vaccination, say, I'm going to be safe with this vaccine and I'm going to be protected. You know, it's good. We have like this race is pretty cool that you have like the world together to give an answer. However, you need to think that it's much more than the race, is much more than business, it is much more than marketing, it is human being. That's what you have to think about. Muito importante você estar falando isso, porque muitas vezes a gente fica com essa coisa imaginária, né? Olha, tal país falou que vai ter a vacina antes, outro falou que está entregando ela amanhã, mas tem passos que, assim, precisam ser seguidos, né? Por questão de segurança e porque realmente não é algo que se faz do dia para a noite. E assim, acho que a informação mais bacana que você trouxe é, primeiro, sim, nós vamos ter uma vacina, porque biologicamente você conhece isso e é diferente, por exemplo, do HIV. Então vamos ter a vacina. Segundo, levando em tempo, que você sabe como pesquisador, o horizonte mais factível é o ano que vem, segundo semestre do ano que vem. Né? Exatamente. Pode até ser que a gente tenha alguma surpresa antes, mas o mais racional é isso. Ô Gustavo, olha só, a gente está quase batendo 1 hora aqui, eu acho que a gente teria conversa aqui para uma noite inteira, mas o Instagram chega e bate aqui. Eu queria fazer uma pergunta final para você, já agradecendo e dando parabéns pelo seu trabalho. Realmente você e a sua história de vida é motivo de orgulho para todos nós brasileiros. Você tem aqui um amigo e a gente, enfim, quer colocar a ciência brasileira aí no seu devido lugar, né? Já estamos entendendo aqui que a gente precisa ter sempre um olhar diferente, a gente precisa de investimento, porque além de tradição e de ideias, a gente precisa de insumo, precisamos de coisas para que aconteçam, né? Agora, eu queria saber de você o seguinte, bom, esse está sendo provavelmente um desafio histórico aí na sua vida, né? Dentro de um momento especial em que todo o seu conhecimento ele é necessário para que a gente possa dar o próximo passo a seguir. Você acredita que essa pandemia vai acabar num horizonte de tempo aí, pelo menos uns 2 anos? Essa conversa ela vai ser resolvida? Boa pergunta. Primeiro, obrigado pelas palavras. Eu acho que também conta aqui com um amigo e com alguém que a gente se encontrar na Faculdade de Medicina para trocar ideias científicas e montar projetos e fazer as coisas caminharem. Isso é muito legal. Você sabe que a gente está pertinho, né? Você está lá em cima, ali, no Olimpo, ali no INCOR, e eu estou ali mais para baixo no Instituto de Psiquiatria, onde eu faço as neurocirurgias aí. Aí você vai lá tomar um cafezinho lá, eu desço ali para a gente conversar, a gente fica montando algumas estratégias lá, porque essa parte científica é muito legal. Um cafezinho pode gerar muita coisa bacana. Combinadíssimo. Então, assim, a gente vai passar por essa fase, eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida nenhuma. A gente vai passar por essa fase. Tem muitas coisas boas também nisso, muitas lições que a gente está tendo. Essa coisa, por exemplo, da aproximação, como eu falei do início, da ciência com a sociedade, as pessoas verem a gente como pessoas que querem contribuir para a estabilidade social, entende? Porque imagine, sem ciência e tecnologia, a gente não vai ter estabilidade social de jeito algum. A gente sabe, por exemplo, que ciência é economia, ciência é estratégia de saúde. Você viajou o mundo, a gente sabe que a gente viajou países de primeiro mundo, a gente sabe que não existe nenhum país de primeiro mundo que não priorize educação e ciência e tecnologia. E todos os países de primeiro mundo, ciência, tecnologia e inovação é top, assim.
Então tem esse lado bacana. E a gente vai passar por essa fase. Entende? Vai ser um novo normal. Não vai ser aquele normal de antes, mas vai ser um novo normal. A gente, por exemplo, já não vai achar estranho estar usando máscara. A gente já vai perceber que a higiene do dia a dia é realmente prioridade, independente desse vírus, mas para outros. Então tem várias coisas que a gente vai se adaptando. O que eu acho que vai ser mais bacana assim, disso é a coisa da... Eu acho que a gente vai ser mais humano, assim, ter mais empatia, sabe, pelo outro, não ver apenas como número, mas ver como rosto. Cada um que perde um ente querido não é só um número, é um rosto. Então, eu me protejo, eu protejo o outro. Então, essa parte humana, eu acredito que a gente vai ser é um passo muito bacana, sabe, da gente, assim, como uma evolução, assim, sabe, humana, assim, da empatia, do cuidado pelo outro. Acho que vai ser muito legal, assim, tem esse lado bacana também, Olha só, embora a luta. Gustavo, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e explicar para a gente aqui. Essa live realmente foi maravilhosa. Eu acho que as pessoas conseguiram entender com calma os processos de confecção de uma vacina, o motivo do porquê a gente não ficar desesperado achando que vai ter essa solução para amanhã, porque tem todo um processo. E veja, Uhum. e definitivamente não é preguiça de nenhum cientista, porque o momento agora é totalmente favorável, está todo mundo querendo que isso aconteça e querendo, a gente está Uhum. falando em investimento de dinheiro, de tempo, mentes brilhantes pensando sobre isso. Então eu te agradeço muito. Essa live vai ficar salva aqui 24 horas. Depois a gente salva o vídeo, sobe para o YouTube para que as pessoas possam até utilizar como fonte de informação, fonte de pesquisa, e eu passo para você também. E já fica aqui meu compromisso. Olha, vou passar lá no Incor para a gente tomar um cafezinho e conversar Perfeito. pessoalmente. Tá bom? Vamos trocar as ideias, vamos fazer muita coisa bacana ainda. E, mais uma vez, obrigado. Eu acho que realmente esse é o maior desafio da minha vida, mas eu acho que nós teremos muitos outros desafios aí pela frente. A gente vai estar junto, fazendo muita coisa bacana aí sobre ciência, tecnologia, inovação, sociedade. Super obrigado também pelas palavras carinhosas suas, de muita gente aqui. E, poxa, vamos para frente, a gente vai conseguir passar por essa bem, É isso mantendo a aí. cabeça no bem. É isso aí, meu amigo. Já é. Uma boa noite para você, bom descanso, porque amanhã Boa tem mais noite. trabalho para fazer, né? Logo cedo. É isso aí. Tchau, tchau. Boa noite. Abraço, tchau, boa noite.